Olá, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer uma flâmula estilo bandeirinha e você pode pintar ou colocar a frase do jeitinho que você quiser. Você pode personalizar ela com a sua cara. O tecido que nós iremos utilizar é o algodão cru. Tem ele nessa tonalidade mais bege e também tem ele mais branquinho. Aí você escolhe a cor que você quer. Vamos precisar de 2 madeirinhas e você pode substituir por palitos de churrasco. E se você já me acompanha aqui, você sabe que eu sempre faço um rascunho do que eu quero antes de transferir para a peça. Seja no papel, no tecido, seja em bolsa, seja em qualquer tipo de material. E o rascunho que eu fiz foi esse daqui. Fiz uma oração, vai ser uma flâmula, para esse dia chegar outra flâmula. Então, eu peguei o tecido algodão cru, recortei no tamanho que eu vou precisar. Eu vou te dizer as medidas da minha flâmula, mas lembrando que você pode fazer o tamanho que você quiser. A minha vai ter 26,5 cm de largura e 38 cm de comprimento. Antes de transferir o rascunho para o tecido, nós iremos fazer o recorte. Se você quiser, você recorta estilo triângulo. Eu vou recortar estilo bandeirinha. Você dobra o tecido ao meio. Se você tiver um alfinete, uma agulha, para segurar esse tecido, para o recorte ficar certinho, você coloca e faz esse recorte. Se você quiser um modelo igual ao meu, você vai precisar fazer o recorte desse jeito que eu estou mostrando. Eu vou te dar outras opções. Caso você não queira nesse modelo, você pode escolher o modelo que mais te agrada. Eu vou repetir o mesmo processo. Peguei o tecido que eu cortei, coloquei em cima do outro tecido para recortar o tamanho certinho. Se você quiser, você junta os dois tecidos e já recorta os dois unidos. Eu preferi desse jeito para não ter erro nenhum. Depois você faz um pequeno pique no meio dessa bandeirinha e nós iremos fazer o acabamento. Você pode utilizar cola quente, cola de tecido ou costurar. Eu vou fazer esse acabamento para não correr o risco de desfiar. Do jeito que eu cortei, essa parte interna não ficou desfiando, mas as laterais ficou. Então, vou fazer o acabamento nela toda. Na parte de cima não vou precisar porque é a linha reta do tecido, o finalzinho. Então, o acabamento já vem pronto e eu vou aproveitar para não precisar dobrar. Mas se você recortar o tecido no meio e não tiver esse acabamento, você vai precisar fazer esse acabamento aí também. E como você vai fazer isso? Você vai colocar um pouco de cola quente ou de cola de tecido e vai dobrando. Muito cuidado com a cola quente para não acontecer nenhum acidente. A cola quente é muito boa porque você consegue colar rapidamente. Porém, isso também é um ponto negativo caso você não tenha habilidade com tecidos e com essas dobraduras. Então, você vê qual a melhor opção te atende, se a cola quente ou a cola de tecido, e você usa. Para colar, eu te aconselho a colar sempre o tecido virado para você. Desse jeito, você vai ter um ângulo melhor quando você for virar o tecido. Tem mais chances dele ficar retinho. E você vai fazendo isso em todo o tecido, colando todo o lateral para o acabamento ficar supimpa. E se você está gostando desse vídeo e quer me acompanhar e ver as novidades que virão por aí, então não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Já deixa seu comentário com sugestões para novos vídeos e vem fazer parte dessa família, vai ser um prazer te ter por aqui. Uma observação é que fazer esse acabamento é totalmente opcional, visto que essa flâmula ela vai ficar na parede, ninguém vai ficar manuseando ela a não ser para lavar, porque, querendo ou não, esses tecidos e quadros, essas coisas pegam poeira. Se tratando de tecido, você vai ter que lavar, limpar não vai ser o suficiente. Então, eu já adiantei esse processo para futuramente eu não ter problemas, porque essas duas peças, a princípio, ela vai servir para fazer a decoração de um casamento, já que a frase tem tudo a ver. Fiz uma oração para esse dia chegar e depois nós iremos reutilizá-la na decoração da casa, já que esse é um objeto que pode transitar tanto em decorações de festas como decoração de casa. Depois que você colou tudo direitinho, nós iremos para a próxima etapa, que é fazer o suporte onde ela vai ficar suspensa. Vai precisar de 4 pedacinhos do mesmo tamanho e você vai fazer o acabamento do mesmo jeito que você fez nas laterais e nela todinha.
Você vai pegar o tecido, colocar cola e fechar desse jeito. Se você observar, eu prefiro colar primeiro no centro e dobrar, porque desse jeito eu consigo segurar as laterais e deixar o acabamento bem retinho, do que começar a dar pontinha e depois ir se estendendo na lateral. Já que eu vou dobrar desse jeito e vou colar, então essa ponta ela não tem necessidade de ficar perfeita, e sim o comprimento dessa tirinha. A minha, depois de colada, ela ficou com 4,5 centímetros de largura por 15,5 de comprimento. Agora nós iremos colar as pontinhas para fazer estilo uma gota. Aí a gente vai colar depois essa parte na flâmula, onde vai suspender tudo isso. Esse espaço é onde vai passar essa madeirinha. Eu quis o mais rústico possível, então essa madeirinha foi tirada, foi recortada e raspadinha para ficar nesse tom. Mas se você quiser, você pode utilizar essas madeiras que já vem de pronta. Aí você só vai fazer o recorte do tamanho que você quer e utilizá-la. Vai ficar desse jeito. Agora nós iremos colar essas pontinhas. Primeiro, a gente tem que centralizar onde iremos colar. E como iremos fazer isso? Nós iremos dobrar ao meio novamente. Você dobra com a parte do acabamento para fora e mede 3 centímetros em cada lado, medindo do centro para a ponta. Desse jeito, ela vai ficar bem distribuída. Lembrando que se o seu tamanho for diferente do meu, você vai precisar adaptar essas medidas para a sua necessidade. Depois é só colar. Não te preocupa se vai descolar, o que é que vai acontecer, que esse tecido ele fixa muito bem com a cola quente e com a cola de tecido. Então pode ir sem medo. Depois que terminamos todo esse processo da produção da flâmula, nós iremos para uma das melhores partes, que é a decoração. Eu fiz o meu rascunho e coloquei ao lado, porque eu já tenho facilidade em fazer essa transferência, sem precisar de um molde. Mas se você não tiver essa habilidade, eu te aconselho a desenhar no tamanho real que você vai querer, como se a folha já fosse a sua flâmula. Você coloca por baixo e só faz essa transferência. Você cobre e vai facilitar muito a sua vida. O meu rascunho ele estava no tamanho menor do que o que eu iria realmente fazer. Então eu tinha duas opções. Ou transferir novamente para uma folha de ofício no tamanho maior, ou já transferir para o tecido. Eu optei pela segunda opção. Você vai precisar fazer isso com um lápis. Não te preocupa se você sujar. Depois que você secar completamente a tinta, você pode lavar essa flâmula e ela vai ficar novinha em folha. Pode utilizar também uma borracha, caso haja necessidade, se você não tiver marcado com muita força, e vai ficar novinha em folha. Eu vou utilizar essa caneta para tecido. Já te adianto que eu tentei utilizar ela em outros tecidos e não deu muito certo, porque a tinta em outros tecidos, ela expande, ela fica como se fosse manchar o tecido todo. No algodão cru foi diferente, eu consegui com facilidade fazer essa transferência e escrever. Se você observar, fica perfeita essa transferência, gostei bastante. Confesso que gostei até mais de utilizar essa caneta do que a própria tinta de tecido, porque dá um pouco mais de trabalho, porque utilizar o pincel e ter que ficar melando a todo tempo, então facilitou bastante a minha vida. Uma observação sobre essa caneta é que você precisa esperar secar antes de cobrir novamente. E você tem que ter cuidado, porque qualquer movimento você consegue manchar o seu tecido. Tem alguns casos que você consegue fazer uma cobertura, colocar um desenho por cima, esconder esse defeito que você bateu ou que manchou. Outras situações não vai acontecer dessa maneira, então cuidado ao fazer o uso dessa caneta, utiliza com calma, com paciência, não precisa ter pressa, não precisa ter afobação, você vai conseguir fazer isso. E toda vez que você for fazer a cobertura para deixar essa letra mais grossa, você vai virando o tecido para o seu lado, porque vai melando os dedos, o apoio onde tocar nessa tinta, ela vai melando e quando você apoiar no tecido, vai manchar.
Um conselho que eu te dou é fazer o desenho, o traçado fino, coloca no sol, espera secar por alguns minutos, que seca muito rápido. Depois você volta e faz essa cobertura sem estresse nenhum. Vamos falar de preço referente a tudo isso aqui. O algodão cru é um tecido barato. O metro dele pode variar entre 11 e 18 reais. Dá para fazer muita flâmula, caso você haja necessidade de fazer como lembrancinha para festas, casamentos ou qualquer outra comemoração. Se você for utilizar a tinta de tecido, ela gira em torno de 5 a 7 reais o potinho e dá para utilizá-la bastante. Essa caneta ela é um pouco mais cara e rende um pouco menos. Porém, tem um lado da facilidade, da praticidade, que levando em consideração é um ótimo custo-benefício. Você pode trocar por outro tecido se você quiser também, porque tem tecidos que têm variedade gigantesca de cores. A fonte que eu escolhi para esse trabalho não foi uma fonte padrão. É claro que tem letras que eu tentei fazer ao máximo, o mais parecido possível, e tem outras que eu não consegui. Porém, isso não é um problema, porque eu queria esse estilo despojado, solto, assim, como se as letras elas tivessem movimento. Depois que eu escrevi a frase, eu fiz esse detalhe, que também é opcional, você pode utilizar outros modelos. Essa peça é uma ótima peça para você vender e ganhar aquele dinheirinho extra, para você utilizar na decoração da sua casa, para você dar de lembrancinha em comemorações. É uma imensidão as opções que você pode utilizá-la. Sem contar que é um processo gostoso de se fazer, porque você pode soltar a sua imaginação sem se prender a nenhum padrão. Vou fazer desse mesmo jeito na outra flâmula com a outra frase. Mas eu não gravei porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas o princípio é o mesmo. Você faz o desenho, depois cobre e espera secar antes de fazer esse processo aqui. Agora eu vou amarrar um pedacinho de barbante nos dois pauzinhos do mesmo tamanho, deixa o mais alinhado possível. Se você quiser, você pode utilizar um cordão na cor totalmente oposta, pode utilizar o preto para dar um destaque. Eu utilizei o branco porque eu queria uma aparência mais suave, mais harmônica, mas isso vai de gosto. Depois que você deu o nozinho, você faz o recorte, tirando o excesso desse barbante. Me diz aí se não ficou uma gracinha. Eu fiquei totalmente encantada. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações. Já deixa seu comentário se você gostou dessa peça. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que eu tenha acrescentado algo na sua vida. E nunca esqueça o quanto amado e precioso você é para Cristo. Fica com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.